Questão de concurso em música, organizadora INDEC, ano de 2011, da prova de monitoração música. Era uma prova de nível médio para a Prefeitura Municipal de Altinópolis, São Paulo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos à nossa questão de número 34 e dizia o seguinte: qual período da música se caracterizou como arte do ornamento e do movimento? Qual é este período que se notabilizou pela profusão, virtuosidade, grandeza e frequentemente grandiloquência? Alternativa A: romantismo. B: classicismo. C: barroco. Ou D: modernismo. Vamos aos nossos apontamentos. Essa é uma questão de caráter histórico, né? Diz respeito aos períodos da história da música. Então é uma questão de história. A gente precisa lembrar que cada período tem suas características específicas e bem marcantes. É óbvio que não dá para pôr tudo chapado numa caixinha de modo irredutível ou não questionável ou não reflexivo, né? Mas quando a gente pensa em ornamento, um período muito específico e muito importante da história da música e que também gerou e que também consolidou a questão do tonalismo, da tonalidade e que culminou, principalmente do meio para o fim dele, no ápice da polifonia tonal com Johann Sebastian Bach, nós reconhecemos o barroco, né? Que é esse período da ornamentação, o período também ali quando a gente fala em grandeza e grandiloquência, o surgimento da ópera, das produções dessa dramatização musical através da ópera. Esse é um período, inclusive, que a gente tem a exaltação do violino, né? O início, os princípios de formação de orquestras. Então, é um período muito marcante, né? E falando em ornamento, em movimento, né? Em grande eloquência e grandeza, nós precisamos pensar em barroco, sobre o barroco. Não pode ser confundido a grandeza a respeito, comparativamente, por exemplo, com o romantismo, porque cada grande período tem a sua forma de ser grande, né? Tem a sua forma de estabelecer a grandeza. Então, vamos ver novamente as nossas alternativas para assinalar a correta. Vamos lá. Romantismo não é, justamente porque tem ornamentos, né? E é uma característica muito marcante do barroco. Então a alternativa A está errada. Classicismo não é, porque é o contrário, né? O classicismo ele buscava aquela simplicidade, né? Aquele acompanhamento leve em relação à melodia, aquela polifonia que, claro, tem um pouco de polifonia, mas não é o principal. E é uma polifonia que não gera aquela estrutura intensa, né? Aquele emaranhado de vozes conversando entre si. Então não é o classicismo. Modernismo também não é, porque o ornamento diz respeito ao barroco, e se a gente for parar para pensar a respeito até do modernismo, ele tem várias vertentes, né? Então, modernismo você não pode caracterizar ele de uma única forma. Nós temos impressionismo, expressionismo, minimalismo, dodecafonismo, serialismo. Então, essas poucas palavras, ou não há possibilidades de definir o modernismo, mesmo em música, em poucas palavras, e essas palavras não se referem ao modernismo. Sobrando para nós a alternativa C, barroco. Sobrando não, aliás, confirmando para nós, né, de que o barroco era o momento de grandiloquência, de grandeza através da concepção de ópera que vinha se formando e que foi se consolidando, a respeito do virtuosismo, né, o violino se sobressaindo, meio que querendo competir com as vozes, né, os violinistas virtuosos querendo competir com os cantores virtuosos. Então, a nossa questão é a alternativa C, né, a alternativa C de barroco, exatamente. Qual o período que se notabilizou pela profusão, virtuosidade, grandeza e frequentemente grandiloquência?
e com a arte do ornamento e do movimento, né? Movimento entre os vozes, nessa polifonia, junto com essa ornamentação, nós temos o barroco, a alternativa C. Muito legal essa questão, né? Nós temos uma frequência bem grande de questões sobre períodos históricos e vale a pena a gente se aprofundar e saber as linhas mestras que definem os períodos históricos da música. Então foi uma questão de concurso em música. A postagem a respeito dessa questão está no nosso blog, o link está na nossa descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E nos vemos no próximo que tivermos na sequência. Um abraço e bons estudos!